Antes, o Senhor já tinha, há um ano atrás, mais ou menos, uns 8 meses, o Senhor já tinha me levado ao livro que a gente vai conversar hoje, é de Jeremias. E eu ali em casa, o Senhor me fez declarar algumas palavras ali de Jeremias para que eu conseguisse caminhar, permanecer e ser fortalecido em Deus, Paulo. E foi onde eu entendi que, mesmo diante das circunstâncias, pastora, o Senhor nos leva, até essa autoridade. E eu louvo a Deus, porque o Senhor nos sustentou até aqui. Sem mais demora, queria que os irmãos abrissem sua Bíblia em Jeremias 2:13. É apenas um versículo. Amém? A palavra de Deus diz assim: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. O capítulo 2, irmãos, de Jeremias, apresenta a acusação de Deus contra o povo de Israel por sua infidelidade e idolatria. O capítulo, ele entrega uma metáfora de uma aliança quebrada, onde Deus comparava seu relacionamento com Israel a um casamento que foi abandonado. Apesar das bênçãos e das orientações passadas de Deus, Israel voltou-se para a adoração de ídolos, pastor, e buscou alianças com nações estrangeiras. Alguns estudiosos comparam a uma fonte que secou. O capítulo também relata o adultério espiritual de Israel, em sua falha em reconhecer a fidelidade de Deus em busca por falsos deuses. Deus os desafiava a considerar quão fútil tem sido a sua adoração de ídolos, divergindo com seu amor inabalável e a lealdade que uma vez eles demonstraram. O capítulo, ele serve como uma severa advertência, como o abandono dos caminhos de Deus. E destaca a necessidade, de arrependimento e ao retorno ao único Deus verdadeiro. Jeremias 2 também destaca as consequências da infidelidade e enfatiza o anseio de Deus por um relacionamento genuíno com o seu povo, Miguel. O povo de Israel, depois de tudo que o Senhor já havia feito, não era o mesmo povo que tinha saído do Egito, mas era o povo de Israel, se distanciaram dos princípios de Deus. Além de abandonar a Deus, resolveram adorar outros deuses, ídolos feitos por eles mesmos. Deixaram de lado todos os ensinamentos que por anos foram adquiridos sobre quem Deus é, o que Ele fez e o que Ele faz. E aí, irmãos, chegamos então ao ponto do versículo que nós acabamos de ler. Deus disse que o povo de Israel cometeu 2 terríveis pecados. O primeiro foi abandonar a Deus, a fonte da água viva. O segundo foi construir cisternas para si, cisternas rachadas. E aí eu pergunto essa noite, quando Deus atender todos os nossos pedidos, quando finalmente a gente receber as bênçãos, o que faremos? Continuaremos firmes, buscando a sua presença? Ou continuaremos buscando
Continuaremos buscando pela fonte da água da vida? Ou faremos cisternas rachadas que não retêm água? E aí fica uma pergunta para o nosso coração. O qual das duas você vai preferir saciar a sua sede? Na fonte ou na cisterna? Eu vou trazer 2 pontos aqui, essa reflexão essa noite, prometo que você é breve. O primeiro ponto que o Senhor trouxe, cavando cisternas que não saciam a sede. E aí fica no versículo, a parte B. Cavaram suas próprias cisternas, cisternas rachadas ou rotas que não retêm água. E aí eu fui ler o que eram cisternas. Era um lugar cavado, era um lugar onde era guardado água. A maioria dessas cisternas eram reservatórios cobertos, escavados na terra ou na rocha, para onde escorria o excesso das águas da chuva, e eram guardadas para serem usadas no período da seca. A água nela podia se tornar estagnada ou suja, porque a gente poderia não precisar usá-la. Quando a cisterna se rompe, as águas escapam e as poluições penetram. E aí hoje eu tive a curiosidade de saber se a gente ainda Temos cisternas de placa de cimento, para quem entende de construção, Joel consegue visualizar. Temos cisternas de tela de arame e temos cisternas de tijolos, ou aquelas de uma anelzão bem grande que a gente faz ali em casa, porque às vezes a gente fica com medo de faltar água. E aí muitas pessoas fazem essas cisternas para guardar essas águas, para quando a seca vir, ter água para ajudar e auxiliar. Aí meu Deus, cisternas, são necessárias. Elas são legítimas. Existe um uso apropriado delas. Mas o problema com as cisternas ou os recipientes de água é que, apesar da sua utilidade para captar e guardar a água, seja potável ou da chuva, para épocas que vem a faltar água, podem se tornar em lugares de poluição e estagnação. Podem ficar trincadas e vazar. Nesse caso, ficariam inúteis. Uma cisterna, querido, ela apenas armazena água, concorda? Ela só armazena. E aqui é interessante que o texto traz o fato de que as cisternas eram rachadas. Deus estava querendo dizer que não adiantava o povo dele querer caminhar de forma independente. A cisterna aqui, ela só representava a provisão humana. Ela não representava a provisão de Deus. Apesar de todo o trabalho que aquele povo tinha, o trabalho da gente escavar é inútil, pois não há esperança nessa cisterna para quem nos procuram. Pois no momento da inutilização, essa água, irmã Andréa, pode não ser útil. Ou até pode, mas por um períodozinho ali de tempo, ela não vai ser útil para a vida toda. Israel deixou o Senhor e se deixou ser seduzido por ídolos. Israel aqui, eu pensando, estudando, deve ter pensado, nosso Deus é muito exigente. Quer uma religião que nos custe menos, que nos dê uma liberdade, que não nos cobre tanto. Queremos ser livres como os outros povos, para fazermos conforme a nossa própria vontade, sem nos sentirmos ofendidos pela nossa consciência. Assim como nos tempos de Jeremias, o povo de Israel corria atrás dos ídolos. Muitas pessoas hoje, irmãos, correm atrás dos ídolos modernos. Ídolos como o egoísmo, a autorrealização.
a ganância, a embriaguez, a fama, a imoralidade. Só que quantas vezes, né, no meio do caminho, se a gente parar para pensar, a gente quer ser independente. Muitas vezes a gente decide ser independente, não é? Só que com a independência, a gente começa a correr outros perigos. Começamos a idolatrar o nosso ego, nossa capacidade, nossa inteligência, e esquecemos de tudo que temos e somos, que vem de Deus. E sem nem dar nem conta, colocamos tudo isso no lugar que é de Deus. E aí é onde mora o perigo, porque nos leva ao orgulho, à autossuficiência, e quando olhamos, já não existe mais dependência, nem relacionamento com Jesus. Queridos, quando a gente escolhe beber das cisternas que cavamos no decorrer da nossa caminhada, vivemos dias de completa insensatez, de extrema loucura. Cavar cisternas rotas só vai nos gerar fadiga e exaustão. Pois quem troca o Senhor por outras fontes pode morrer de sede. Aqui, no estágio da troca, a gente troca a verdade pela mentira e a certeza da salvação pela certeza da perdição. Sabe, meu querido, assim como o povo de Israel, temos deixado a fonte do relacionamento e se substituímos, né, por esses reservatórios rachados, né, Luiz? Quantas vezes a gente troca a fonte do relacionamento por reservatórios? Não que seja errado, né? Mas estamos querendo sobreviver de reservatórios. Há pessoas que durante toda a semana não oram, não adoram, tampouco leiam a Bíblia, mas acham que frequentar um culto, uma célula na segunda-feira é o suficiente para se manter abastecido, pastor. Como eu falei, não que seja errado a gente se reunir, a gente cultuar, a gente transferir o conhecimento, pregar o lead, é uma ordenança. O errado aqui é a falta de busca no secreto, a falta de intimidade, a falta de experiências pessoais. A minha experiência, por mais que eu tenha longos anos com o Cleiton, não vai ser a experiência dele. A minha intimidade com Deus não vai ser a intimidade do Cleiton. A minha busca não vai ser a busca dele, porque é uma decisão. Concordo? Eu buscar. No mais, eu posso cobrir ele de oração. Ele pode me cobrir de oração. Eu posso orar pela vida dele. Ele pode orar pela minha vida. Mas se a gente não se dispor, não buscar, não se encher, a gente não vai ter essa experiência pessoal com Deus. O tempo com Deus, ele requer esforço, ele requer hora, ele requer lugar, ele requer entendimento. Uma vida de meditação é uma vida de prática, sempre almejando por mais e por mais de Deus. Eu quero te encorajar essa noite a sair do estado de satisfação pessoal, porque as cisternas rotas é a satisfação pessoal por algum momento. Quero te convidar a passar para o estado de satisfação em Deus, pois há mais nele, para mim e para você,
que possamos imaginar, ou do que jamais possamos experimentar. Quando você reconhece que está com sede, aí sim você encontrará a satisfação em Deus. Primeiro eu preciso reconhecer que eu tenho sede, e sede de Deus, para que a satisfação em Deus ela venha. Salmo 107:9, ele diz: porque ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Deus satisfaz completamente as necessidades daquele que o busca. Sem busca, é impossível a gente achar essa satisfação em Deus, pastor. Sem relacionamento, é impossível a gente achar essa satisfação em Deus. E aí eu pergunto para mim e para você essa noite: até quando achamos que essas cisternas que são rachadas estarão cheias? Essa que a gente tende a cavar no meio da caminhada. Às vezes a gente cava cisterna e nem percebe, pastor. Quando a gente olha, a gente está cheio de cisterna no nosso caminho, né? Eu te digo, sabe até quando elas estarão cheias? Estarão cheias até a próxima frustração. Estarão cheias até a próxima dúvida. Estarão cheias até a próxima tentação. Estarão cheias até o próximo deserto. Estarão cheias até o próximo não de Deus. Estarão cheias até a nossa próxima dor ou perca. Estarão cheias até Deus tirar aquilo que você tem medo que Ele tire da sua vida. E aí, você vai depositar e saciar toda a sua sede nessa cisterna. Sabe por quê? Porque ela está transbordando de água. Só que depois disso, o reservatório vai secar. Porque você depositou tudo lá. Você estava saciado do poço e não da fonte inesgotável. E aí, meu querido, você acha que vai permanecer de pé, bebendo dessa água? Eu fiquei ali me analisando. Meu Deus, não quero essa água, não. Eu quero transbordar, mas uma água que me dê certeza por absoluto. Eu quero transbordar de uma água que eu tenho um encontro tão insaciável que a minha alma seja regada, transbordada. Eu quero me saciar, Deus, da tua fonte. Que no momento, Senhor, que eu me quebrar, o Senhor vai estar ali. No momento que eu olhar, o Senhor vai estar ali. Só que depois disso, né? Amém, perdão. Em Isaías 55:10, Deus nos faz um convite. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. Aqui no versículo não diz, venham até as cisternas. Ele está pedindo para vir até a ele. Ele não está convidando para ir até a cisterna. Ele diz, venham até a mim. Mesmo diante desse convite, somos constantemente atraídos a matar a nossa sede da nossa alma em outras coisas. Um exemplo vivo é a falta de tempo. A gente tem tempo para tudo, mas a gente não tem tempo para parar, para orar, para adorar, para fechar a porta do quarto ali, né, e ter um pouco ali de intimidade, para saciar o nosso coração. E somos humanos, cheios de falhas, cheios de propícias quedas. Além de nos condenar, né, todo esse convite constante, né, que a gente tem em outras coisas,
além de nos condenar, nunca serão capazes de saciar a sede do coração e da nossa alma. Por isso que a coisa mais importante a se saber sobre si mesmo é: a alma humana tem sede, e sede de Deus. Tudo aquilo que procuramos para satisfazer nossas necessidades fora de Deus, meu amado, é uma cisterna rachada. E essa água a gente pode até beber, mas ela nos traz morte, ela nos traz seca, ela nos traz deserto, ela nos traz treva e, principalmente, a ausência de Deus. Negligenciar o relacionamento com Deus é o mesmo que cavar a cisterna rachada. É a mesma coisa. E o pior de tudo, ela nem tem a capacidade mais de reter água. Nem tem. Uma hora ela vai ficar impura. Quando a gente se der conta, já estaremos tomando de outras águas que não é a fonte. Quando chegar o despertar, a gente está bem distante da fonte já. E aí eu reforço. Quem troca o Senhor por outras fontes pode morrer de sede. Quando você prefere cisternas rotas, você está se alimentando do pó, ao invés de beber da fonte. E antes de eu passar para o segundo ponto, eu quero deixar uma pergunta para você. É na cisterna que você deseja saciar a sua sede? Ficamos a pensar. O segundo ponto está na parte A, do versículo. Não devemos abandonar a fonte inesgotável. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva. E aí eu fui estudar também sobre fonte. O termo fonte, ela provém do latim fons, que é abreviado ali, de fonte no plural. Admite diversas acepções. Uma fonte é um manancial que brota da terra, do solo. Os mananciais, também chamados de nascentes, incluem todas as fontes de água doce, superficiais e subterrâneas. A fonte tem água viva, tem água limpa, tem água cristalina, água que flui abundantemente. Nela, a água flui sem parar. Podemos beber dela, irmão Assis, tranquilamente. E sempre fluirá mais. Eu não preciso criar depósito, ela está lá, correndo. Não para. Ela vai fluir. E então, falando de água, em um todo, seja fonte, cisterna ou poço. Estudiosos falam que a falta de água no corpo pode causar desidratação, que acontece quando os líquidos perdidos não são repostos. Caso uma pessoa não consiga atingir a quantidade mínima necessária, ela pode sentir alterações de humor, dores de cabeça, cansaço, além de desenvolver problemas renais, entre outros. Para manter o corpo hidratado, os profissionais indicam a ingestão de 2 litros de água diariamente. Às vezes a gente consegue beber nenhum, Dá uma luta para beber 1 litro de água. Vai disso que o diga aí brigando comigo o tempo todo. Os estudiosos falam que sem comer, uma pessoa pode viver 45 dias. Mas sem beber, muitas pessoas não vivem mais de uma semana. Os rins são os primeiros a serem afetados. Consequentemente, o corpo humano tende a paralisar. Então, para manter o corpo hidratado, eu preciso beber água diariamente, concordam? E para manter o espírito hidratado, eu e você precisamos do quê? De relacionamento diário com a fonte de água viva, que é Cristo.
Sem esse relacionamento, o nosso espírito tende a fraquejar. Assim como sem água, o nosso corpo tende a desidratar. O relacionamento com Deus demanda tempo de convivência. É impossível haver um relacionamento profundo entre duas pessoas se elas não tiverem a oportunidade de passar tempo juntas. É impossível. A intimidade, meus irmãos, é construída a partir de um tempo de convivência. Eu preciso conviver para ter um relacionamento, consequentemente, uma intimidade. E aí, então, assim como existe, no corpo físico alterações quando não bebemos água, existe no espírito quando não vamos até a fonte, pois estamos propícios à alteração das nossas certezas, ao cansaço espiritual, às doenças na alma, às dúvidas sobre quem Deus é. Seu corpo, querido, foi feito para viver de água. A sua alma foi feita para viver de Deus. Amém? E aí eu pergunto para mim e para você. Você tem hidratado o seu espírito diariamente? Ou só o seu corpo físico? Você tem ido até a fonte? Tem meditado nela? Tem procurado? Tem separado tempo? Você tem se encontrado com Jesus? Tem pedido a Ele para beber dessa fonte? Ou tem abandonado, assim como o povo de Israel, e continua sedento? Muitos de nós até sabemos que precisamos beber das águas, mas a gente só se lembra em extrema necessidade. A gente só procura a fonte quando há necessidade. E a fonte está lá, correndo as águas, sem parar. Sem parar. Quem não tem sede da fonte, despreza a fonte, não valoriza a fonte, dá mau testemunho da fonte, é ingrato com a fonte. O sedento, olha a diferença do sedento quando chega na fonte. Sacia com intensidade, com avidez. É Jesus? Eu quero. Porque ele está indo até a fonte. Persevera na fonte. É grato pela fonte. Reconhece, irmão Assis, o valor da fonte. Entende de fato a necessidade que tem a fonte. A necessidade de beber dessas águas. Em João 7,37, quem tem sede, venha a mim e beba. A água, gente, é de graça. A única condição que a pessoa deve atender para poder beber é sentir sede. Quem tem sede, essa é a condição. A ação que se requer de quem tem sede é sentir, vir e beber. Porque ele diz o quê? Quem tem sede, venha. Simplesmente assim. Apenas sentir, vir e receber de graça. Que a água da minha casa eu compro. Essa água que é de graça, pastor. Tem custo nenhum. Não se requer, primeiro, eu não preciso adquirir o direito de vir e beber. Nem que se mereça para poder vir e beber. Qualquer um pode vir e beber. Quem sente sede, quem reconhece a própria sede, é convidado a vir e a beber. E aí eu falo de novo, é de
graça. Não se cobra nada. Apenas sentir, sede e ir. Há um exemplo na Bíblia de alguém que reconheceu sua sede espiritual. Em João 4,15, a mulher samaritana, ao conversar com Jesus, pediu: Senhor, dai-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ela reconheceu a sua sede espiritual. Ela reconheceu a necessidade que ela tinha diante daquele encontro. Jesus estava alertando a mulher: não volte vazia, não volte com sede. Venha a mim, beba e satisfaça. Sabe, meus queridos, nós vivemos num mundo sedento. Sedento de água também. Mas existe uma sede mais profunda e silenciosa que vem desidratando as pessoas por dentro até chegar à secura da alma. É a falta do relacionamento, é a falta da intimidade, a falta da busca diária, a falta de conhecer a Deus, não só de experiência das pessoas, mas das suas experiências com Ele. A gente é muito mais sedento de Deus, pastor, do que de água. Se a gente nos analisarmos, é pura verdade. Nos enchemos de tantas coisas terrenas. Fica a reflexão, não preciso citar, né? Das coisas que a gente, dia a dia, a gente se enche. De falsas necessidades. Mas, no fundo, a grande sede que temos é a sede de Deus e por Deus. Temos abandonado a fonte, que é capaz de curar, restaurar, limpar, santificar e, principalmente, de nos saciar. Em alguns momentos, irmãos, até mergulhamos e experimentamos a plenitude de Deus. Mas quando surge alguma dificuldade, a gente logo volta para a superfície. Logo voltamos a beber de outras águas. A gente logo volta o nosso socorro para a água que a gente cavou. Que é mais fácil do que se achegar à fonte de água viva. A gente acaba olhando para trás. Em Salmos 42:1 diz assim: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Essa passagem, irmãos, em Salmos 42:1, ela expressa um profundo anseio e desejo de estar na presença de Deus. O salmista compara esse desejo com a sede de uma corça, que busca águas frescas para saciar sua sede. É uma metáfora poderosa, pois assim como a corça não pode sobreviver sem água, porque eu fui olhar, né, se ela ficar sem beber água, seu corpo fica seco, com a pele ressecada, ela fica com dores, se ela não beber água. A alma humana não pode sobreviver sem Deus. E além disso, o diferente da corça, de outros animais, essa foi a mais incrível. Ela não se satisfaz com as águas barrentas do rio. Ela não se satisfaz com águas que já passaram por vales e montes. Ela não bebe de qualquer lugar. É o único animal que escolhe o lugar para beber água. Ela não bebe água da poça, só da nascente.
Ela vai até a montanha para beber água pura. A coça, ela vai até a montanha para beber água pura. E a gente muitas vezes bebe tantas águas impuras porque a gente não escolhe, igual a coça, a beber da fonte, a saciar a nossa sede. Quando a coça fica sem água, o seu corpo libera um odor muito forte. Esse odor atrai o predador e faz da coça uma presa facilmente identificada, despertando o apetite dos seus perseguidores. Na iminência de ser pega pelo inimigo, a coça se desespera. E quando ela encontra as correntes das águas, ela mergulha. Assim como a coça, não devemos ficar sem a água da fonte, que é Jesus. Sabe por quê? Para que a gente não venha a ser uma presa fácil, o predador da nossa alma. Assim como ela também, não devemos nos satisfazer e nos saciar com qualquer água. Devemos ir até a fonte para bebermos água pura. Devemos nos mergulhar, nos lavar todos os dias. Fica aí o exemplo da coça no nosso dia a dia. Que assim como a coça anseia por águas, a gente possa ansiar por essas águas. Por essa fonte que nos dá uma água que sacia a nossa sede. Jesus Cristo, querido, é a água da vida. E o Espírito Santo é a fonte que Ele coloca dentro de nós. Amém? Eu já estou concluindo. Os meninos podem até vir. Ao refletirmos sobre esse texto, esse trechozinho de Jeremias, somos desafiados a examinar nossos próprios corações e considerar se também não estamos nos afastando da fonte de água viva, em busca de cisternas rotas ou rachadas. Aqui, queridos, é um convite à reconciliação, ao arrependimento, à restauração do relacionamento com Deus, que certamente lamenta quando decidimos beber de outras fontes ou quando nos distanciamos. Jesus é a fonte de água viva, que nunca se esgota. Ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E rios de água viva correrão do coração de quem crê em mim. Quando buscamos saciar nossa sede indo até Jesus, nunca mais teremos sede. Jesus, querido, é a resposta para nós. A mulher no poço, ela encontrou o que precisava. E nós também podemos. Seremos satisfeitos ao beber da água da vida. E tudo que precisamos fazer é seguir. E então, Ele transformará a nossa vida para sempre. Queridos, para Davi, Deus era o seu pastor. Para Moisés, era um fogo consumidor. Para Jeremias, ele era a água da fonte. A fonte de água viva. Eu te pergunto essa noite, quem deseja trocar as cisternas rachadas pela fonte que sacia a sede? Queridos, aqui é pura decisão. O esforço é meu e seu. Nós decidimos qual é a água que nós iremos beber, Emerson. Se a gente decide beber das rachadas,
estamos propícios às poluições da nossa alma. Se a gente deseja beber da fonte, estamos propícios a saciar a nossa sede. O pastor Luciano Subirá, no livro Até que Nada Mais Importe, ele disse algumas frases. Deus renova não só as suas misericórdias, mas o interior do homem. A busca diária transforma o ser humano e o deixa mais parecido com o Criador. O que experimentamos dele em um dia não elimina a necessidade de continuar a buscá-lo no dia seguinte. Você nunca terá de Deus. Você nunca terá tudo de Deus enquanto Deus não tiver tudo de você. Amados, à medida que o comprometimento com Deus estiver aumentando, sua intimidade com Ele estará cada vez maior. E quando você sentir que está pronto ou pronta para assumir um relacionamento mais profundo, Deus vai agir. Vai te tocar de uma maneira especial. Deus fará rios de água viva fluir do seu interior. O convite não mudou. Ele é o mesmo. Jesus está somente renovando o convite essa noite. João 7,37 diz: venha a mim e beba. Isaías 44,3 fala: eu derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. As comportas da graça ainda se encontram abertas. Rios de água viva ainda poderão jorrar do interior de quem deseja e vive a plenitude em Jesus Cristo. O trono da graça continua aguardando por mim e por você. Venha, Ele te espera. Ele deseja derramar água no seu e no meu coração sedento. Eu te convido essa noite a tomar uma decisão de parar de cavar cisternas e ir direto na fonte. Eu te convido essa noite em parar de cavar cisternas e ir direto na fonte.